Pessoal, boa noite. Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né. E o canal Bom do dia. Eustáquio. Hoje são 6 de janeiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o CEITEC, Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, uma empresa pública sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Rio, FunRio. Veja a questão aí. Temos o seguinte texto, abre aspas. E se engana quem estiver pensando que os clientes não prestam atenção a esses detalhes. Fecha aspas. Vou repetir. E se engana quem estiver pensando que os clientes não prestam atenção a esses detalhes. E aí vem a questão. Nesse período, percebe-se que não ocorre acento grave antes do pronome demonstrativo esse. Assinale a alternativa em que há erro. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer tão somente que você encontre a única opção em que há erro ali de língua portuguesa. E no caso, erro referente ao emprego da crase. Então você vai encontrar a única opção que traga um erro de língua portuguesa em relação à crase. Um erro. Procure-a. Depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traga um erro de crase. Vejamos a opção A. Vamos à feira, vamos à feira. Esse aí com crase. Está correto isso aí? Está correto. Para que haja crase, eu preciso de duas coisas. Eu preciso da preposição a, exigida pelo termo que vem antes da crase. Eu preciso da preposição a, exigida pelo termo que vem antes da crase. E eu preciso também do artigo feminino a, aceito pela palavra que vem depois da crase. Então aí, antes da crase, vem a palavra vamos, verbo. E depois da crase aí, você tem a palavra feira. Então, antes da crase, vamos, o verbo ir, exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho a preposição a exigida pelo verbo ir, vamos. Vamos a, preposição a. E a palavra feira, que vem depois da crase, aceita o artigo feminino a. Você diz a feira está perto de minha casa. Você diz, então a palavra, o substantivo feira, aceita o artigo feminino a. Então eu tenho aí a preposição a, exigida pelo verbo ir, vamos, e o artigo definido feminino a mais a crase. Então vamos à feira, está correta aí a crase. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção com erro. Vejamos a opção B de bola. Falávamos aquela que nos decepcionou. Você vê a palavra aquela com crase aí no A. No primeiro A, aquela. Está correta essa crase aí? Está correta. Veja aí o verbo falar. Nesse caso aí, nessa oração, falávamos aquela, falávamos a quem? Veja aí, o verbo falar, exigindo a preposição a, falávamos a quem? Porque quem fala, fala a alguém. Então, falávamos a quem? Aquela mulher. Falávamos a quem? Aquela. Então, veja, falávamos, exige a preposição a. E o pronome demonstrativo aquela, esse primeiro azinho aqui, leva a crase. Leva a crase no pronome demonstrativo aí, aquela. Esse a leva a crase. Esse a aqui leva a crase. Entendeu? Se fosse a palavra, o demonstrativo aquele masculino, mesmo masculino, levaria crase também. Porque o a de aquele ou de aquela, aqueles ou aquelas, o azinho pode levar crase. Apenas o a inicial. Então você tem aí, falávamos a quem? Preposição a. Mais esse a aí de aquela, a mais a, crase no a. Então aí está correta. Falávamos aquela que nos decepcionou. Se fosse aí masculino, aquele, mesmo masculino, levaria crase no a. Falávamos aquele, com crase, que nos decepcionou. Então, lembre-se bem, o a dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aqueles, aquelas, o a pode levar crase. Então, a opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Os amantes encontravam-se às escondidas. Está certa essa crase aí? Está certa. Isso aí, às escondidas, é uma locução adverbial. Locução adverbial é o encontro de duas ou mais palavras com força, com função de advérbio. E aí o advérbio de modo. Os amantes encontravam-se às escondidas. Então, aí, às escondidas, locução adverbial, leva a crase. Às escondidas, os amantes se encontravam.
Às escondidas, namorei uma mulher casada. Às escondidas, o homem matou o outro. Às escondidas, locução adverbial, leva a crase. Então a crase aí está correta. Vejamos a opção D de dado. O homem dirigia-se a qualquer lugar, a qualquer local. O homem dirigia-se a qualquer local. Essa crase aí está correta? Não. Está errada. Então encontramos finalmente a opção que a questão quer. A opção D de dado. Aí diz, o homem dirigia-se, veja bem, o verbo aí pronominal, verbo dirigir-se. Quem se dirige a algum lugar. Entendeu? Quem se dirige a algum local. Então você vê que o verbo pronominal, dirigir-se, exige a preposição a. Então eu tenho aqui a preposição a. Para formar crase, eu preciso de mais um a, o artigo definido. E eu não tenho aí o artigo definido. Feminino a, eu não tenho aí. Eu tenho aí apenas qualquer. Veja aí, qualquer, um pronome indefinido. Qualquer. Qualquer não aceita o artigo feminino a. Você diz, qualquer pessoa virá. Você não diz, a qualquer pessoa virá. Você diz, qualquer pessoa virá. Então você tem aí, dirigia-se, o homem dirigia-se a qualquer local. Aí esse a, apenas a preposição a, sem a crase aí. Porque a palavra qualquer, pronome indefinido, não aceita o artigo feminino a. Se não aceita o artigo feminino a, então eu não tenho crase aí. Eu tenho apenas o a da preposição exigida pelo verbo dirigir-se. Então o correto aí, o homem dirigia-se a qualquer lugar, a qualquer local, sem crase. Apenas a preposição a, o correto. Vejamos a opção E. Encontremos nosso professor a 1h. E aí uma crase aí. Encontremos nosso professor a 1h. Está com crase aí. Essa crase está correta? Está. Está correta. Muita gente, às vezes, apressadamente, erra essa questão aí. Pensando que o erro está nessa opção aí, encontremos nosso professor a 1h. E aí alguém erra por quê? Porque pensa que esse vocábulo aí, uma, porque quando eu digo uma mulher, eu digo uma mulher, eu não digo a uma mulher. Eu digo uma mulher chegou. Então se eu dissesse, encontremos, eu digo assim, encontremos uma mulher. Ou eu digo assim, entreguei um carro a uma mulher. Veja bem, entreguei um carro a uma mulher. Entreguei o quê? Um carro. A quem? A uma mulher. Então, nessa oração, a uma mulher, o a não leva crase. Porque uma é artigo indefinido, não aceita o artigo definido a. Entreguei a uma mulher, não levaria crase. Viu? Preste bem atenção. Entreguei a uma mulher. A antes de uma não leva crase. Mas aqui leva crase. O a antes de 1h. Veja aqui. Encontremos nosso professor a 1h. Então, a 1h aqui a crase está correta. Mas está errada se eu dissesse entreguei a uma mulher. Com crase. Não, sem crase. Entreguei a uma mulher, sem crase. Aqui está com crase a uma. Por que a diferença? Simples. Essa expressão a 1h é uma locução, veja bem, adverbial também, a 1h. E aí a locução adverbial, ela vem com a crase. Pouco importa se ela vem antes da palavra uma, entendeu? Então veja, encontremos nosso professor a 1h. Então, a 1h
é uma locução adverbial, leva a crase. Mesmo que venha antes da palavra uma, leva a crase. Se você dissesse, encontremos nosso professor às 2h, com crase. Encontremos nosso professor às 5h da tarde. Às 5h da tarde, locução adverbial, às 5h. Às 5h, locução adverbial. Entendeu? Então, quando a 1h for locução adverbial, e aí no caso de tempo, não é isso? Encontremos nosso professor a 1h. A 1h, encontremos nosso professor. Então, a 1h, locução adverbial de tempo. Então, por ser uma locução adverbial, a expressão a 1h leva crase. Agora, se não fosse locução adverbial, não levaria crase. Eu digo assim, como já dei o exemplo, entreguei uma boneca a uma menina. Entreguei uma boneca a uma menina. A uma menina, aí, sem crase. Porque uma, artigo indefinido, não aceita o artigo definido a, entendeu? Então aí, entreguei a uma menina. A uma menina, apenas a preposição a, sem a crase. Porque uma não aceita o artigo definido a. Só que aqui na opção E, a 1h, eu estou me referindo a uma locução adverbial. A 1h, às 2h, às 3h, tudo com crase. Entendeu, gente? Então, muito cuidado com as locuções adverbiais. A 1h aí com crase, porque é uma locução adverbial de tempo. Certinho? Resumindo, a única opção aí que a questão quer é a opção D de dado. Porque na opção D de dado, o homem dirigia-se a qualquer local, não há essa crase aí. Apenas a preposição a. O homem dirigia-se a, sem a crase, a qualquer local. Mais um vídeo e muito obrigado.